Kim, volta lá no começo. O que te despertou para virar guia de turismo? Na verdade mesmo, eu caí foi de paraquedas mesmo no curso, sabe, cara? Foi tipo, eu já gostava de fazer uns rolê pro mato, né? Ir pras cachoeiras, subir umas montanhas, já fazia o curso de cadastro e foi até a minha esposa que me avisou, falou, ó Marquinhos, abriu um curso lá de guia de turismo, você não tem interesse. Pessoal, Gilmar aqui do casal Gilmar e Fran. Hoje eu estou com a presença do ilustre Marquinho, que é guia de turismo. Seja bem-vindo, Marquinho, à entrevista. Obrigado pela você ter aceitado o convite aí. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Qual cachoeira te dá mais orgulho de apresentar para os visitantes aqui de Baipendi? Então, Gilmar, a cachoeira que eu mais gosto, assim, que eu mais gosto aqui de estar indo, de estar levando o pessoal, porque é uma cachoeira assim, apesar de ser um pouco distante, é uma cachoeira assim belíssima, com uma tranquilidade assim, é a Cachoeira do Juju. É uma das, particularmente assim, é uma das cachoeiras que eu mais gosto de ir. Por causa daquela vista, né, cara? Daquela piscina natural ali. Eu, particularmente, é uma das que eu mais gosto de estar indo e levando a galera pros rolês, entendeu? Teve algum lugar ou pessoa específica, né, melhor dizendo, que te influenciou a escolher essa profissão? Então, tive, igual eu disse pra você, tive a influência aí da minha esposa, né, que me orientou ali na época da inscrição. Foi ela que me ajudou aí. E depois tiveram mais pessoas, né, que me ajudaram aí seguir, aprender cada dia mais. Alguns, como eu disse, alguns guias lá do próprio curso mesmo que me ajudaram muito. Tem um parceiro aí que também a gente fez muita trilha junto, que é o José Carlos, me incentivou bastante também. Ele é professor, aprendi muito com ele também. E foi essas pessoas. E lugares, cara, lugares a gente sempre tem vontade de estar indo, conhecer. Então, cada vez mais que você vai e conhece um lugar, mais você quer, vamos dizer assim, você quer aprender sobre aquele lugar para estar levando turista, né, para visitantes para conhecer, né? Foi o primeiro grupo que você guiou? Ainda lembra dessa sensação, como que foi? Ah, então, cara, o primeiro grupo a gente não esquece, né, cara? Não tem como esquecer. Na verdade, a gente pegou e abriu uma excursão, né? Aí a gente fez uma parceria com a van e levamos um grupo de, se eu não me engano, foi 14 pessoas. Foi até pra Serra da Careta que a gente fez. E foi tipo assim, uma das sensação, foi uma sensação maravilhosa, cara, né? Inexplicável falar isso, né? Uma porque a gente conseguiu reunir um grupo e fechar uma van e deu tudo certo nesse passeio. Foi assim, e foi tipo assim, um dos cenários mais loucos que eu já vi na vida, porque o dia tava muito assim, tava muito diferente, cara. Tava um dia muito frio, né? Como era temporada de montanha, era um dia muito frio. A gente passou a Cachoeira do Juju, a gente fez esse passeio iniciando pela Cachoeira do Juju. Então a gente pegou um cenário assim fantástico, tava um nevoeiro. Nossa, foi marcante demais. A galera que foi curtiu muito. A gente fez tudo isso com segurança. Inclusive, como eu tinha dito pra você, a questão desse parceiro que a gente começou junto, né? Fizemos curso junto, que é o Zé Carlos. A gente fez junto esse passeio, entendeu? Então, muito marcante. E foi uma galera assim muito top nesse rolê. Então o primeiro passeio foi com o grupo para a Serra da Careta. Qual foram, é, melhor dizendo, né, quais foram as maiores dificuldades quando você estava começando? Kim, volta lá no começo.
O que te despertou para virar guia de turismo? Eu vou agradecer aqui, quero agradecer também pela oportunidade aí, Gilmar, tá? De estar vindo aí, mostrar um pouco do trabalho, como que funciona, a gente tá, né, é, de- falando sobre esse tema, que é um tema legal, né? E sobre essa pergunta que você me falou, cara, na verdade mesmo, eu caí foi de paraquedas mesmo no curso, sabe, cara? Foi tipo, eu já gostava de fazer uns rolê pro mato, né? Ir pras cachoeiras, subir umas montanhas, já fazia isso. Só que o que acontece? Aí, na época, né? Abriu o curso no CEP, né? O curso de cadastro e foi até a minha esposa que me avisou, falou, ó, Marquinhos, abriu um curso lá de guia de turismo, você não tem interesse em fazer? Eu fui lá, fiz a inscrição, né, no curso e, assim, na minha cabeça era só, tipo, eu falei assim, ah, não sei se vai dar certo, mas aí eu conheci uma galera que já fazia, que, tipo, né, já era guia há muito tempo e de lá foi me despertando um interesse nessa área, entendeu? Aí foi onde que eu comecei a seguir, ouvi muito ali os relatos e aí eu fui entrando aos poucos e me formei no ano de 2022 lá no CEP. Então, cara, assim, dificuldade, cara, a gente sempre encontra, né? Dificuldade. Só que a gente vai com o tempo, né? O tempo que vai mostrando pra gente que a gente deve seguir, né? Então, assim, eu não consigo te falar com a dificuldade assim que eu tive pra começar, porque a gente foi, eu, como eu disse pra você, eu fui assim, entrando, fui entendendo devagarzinho, entendeu? E fui buscando conhecer mais. Então, dificuldade tem, só que aí a gente vai, como se diz, metendo a cara e vai indo pra aprender cada dia mais, né? Sobre como funciona, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, cara. Então, a gente tem que estar sempre atento nessa questão. Então, é isso. Olhando para trás, o que você diria para o Marquinho iniciante hoje? Então, o que eu diria pro Marquinhos iniciante, por exemplo, eu ainda sou iniciante, né, cara? A gente ainda tá muito no começo ainda, né? A gente, esses anos aí, depois que eu fiz o curso, eu aprendi cada vez mais, estou aprendendo, né, cada vez mais, mas assim, o que eu diria continue assim, né, eu como comecei, né, quando comecei eu estava muito focado, ainda continua assim, deu uma desleixada em questão porque a gente precisa muito trabalhar na rede social para estar divulgando, né? E isso às vezes também você precisa um pouco de tempo, um pouco de coisa, e eu dei uma desleixada nisso. Então eu queria falar pra mim lá atrás continuar com o mesmo foco que eu tava no começo mesmo, mais focado, entendeu? Você vai falar um pouquinho, Marquinhos, sobre a qualificação para trabalhar como guia. Que curso e certificação são obrigatórios para ser guia, né, de turismo hoje, né, no caso, né? Então, primeiramente, assim, o curso que você precisa ter para você estar autorizado a levar pessoas a fazer o guiamento, né, que a gente fala, é o curso Cadastur, né, que ele você quando eu fiz no CEP, né, em Caxambu, foi gratuito, período de um ano, e eu cheguei a fazer esse curso, mas ele também tem online. Você consegue fazer ele online no período de um ano e meio, se eu não me engano. Esse é um curso que você precisa ter para ter autorização para você estar guiando, né? Por exemplo, eu tirei a cadastro, eu tirei regional aqui, né? Então eu posso guiar aqui na região. E depois eu
comecei a me especializar mais. Como eu trabalho com ecoturismo, a parte de trilha, né, a parte de cachoeira, onde que tem um risco maior, eu procurei me especializar num outro curso, né, que é recomendado também para quem faz esse tipo de atividade, né, do trekking, né, e aí eu fui buscar outros cursos, né, dessa área. E foi o WFA que eu fiz em Itamonte, fiz com a agência do Entre Picos ali, que é uma agência que oferece esse curso também. Os caras são muito grandes ali. E a gente foi ministrado pela Samantha Chu, que é uma referência aí nesse curso, né, de, de primeiros socorros em áreas remotas, né? E foi um curso muito bom que acrescentou no meu conhecimento para estar fazendo fazendo, né, uma guiada com segurança, né? Então esse é um dos cursos. Primeiro, Cadastur, depois foi o WFA que eu fiz lá com Intamonte. Que outras habilidades um bom guia precisa ter? Então, é importante, né, ter conhecimento da área, né? Tipo, caso ocorra um imprevisto, alguma coisa, você conhecer mesmo o local, essa é uma das principais partes. A habilidade de você entender, você tem que, tipo, ter um estudo mesmo, né, de tudo, de clima, de tempo, tipo, você vai fazer um passeio, tá marcado para data X ali, você tem que estar ali já se preparando para aquele dia, né, acompanhando a previsão do tempo, para não ocorrer nada assim desagradável dentro de um passeio. Então essa habilidade que você precisa ter, né, de você estar sempre tipo prevenindo, né, prevenindo de qualquer coisa. Não tem como, né, você garantir, né, que não, tipo, você vai fazer um passeio numa montanha. Vou garantir para você que não vai chover. Às vezes o clima de serra, ele é um clima assim diferente. Então às vezes você vai estar com a probabilidade baixa de chuva e acontece de chover, mas isso não atrapalha nada também, entendeu? Isso também é um ponto importante, né? É um ponto muito importante porque quando você mencionou a questão também de conhecer o local, né? Porque muitas vezes também, às vezes se você não conhecer o local, aí o risco é um risco maior de acontecer algum acidente também, né? Igual você falou, questão de chuva também, essas coisas, né? Exatamente, cara. Você pode pegar alguns imprevistos, né? Por exemplo, alguma coisa, vamos supor, teve uma torção ali, você tem que. Dá pra você fazer o resgate ali, de você mesmo fazer o primeiro socorros ali, sem comunicar. Depende muito disso, entendeu? No curso mesmo a gente aprende sobre isso aí. Mas vamos supor que você mesmo vai ali fazer o resgate da pessoa ali, você precisa cortar um caminho, então você precisa entender ali daquela região para você fazer tudo isso, entendeu? Guia precisa reciclar o conhecimento? Como você se mantém atualizado? Então, precisa assim, tá sempre, né? A gente precisa sim estar sempre entendendo, né? Tipo, a gente precisa sempre estar. Igual eu disse pra você, o curso de primeiros socorros lá. A área da saúde, assim, sempre tem mudança de como executar algum tipo de resgate, entendeu? Então sempre tem mudança. Então a atualização que você precisa fazer seria, no caso específico desse guia essa atividade física, desculpa, essa atividade outdoor, né? Então você precisa estar sempre atualizando o curso. Esse curso ele tem validade de 2 anos. Então o ideal, por exemplo, no caso como eu vou fazer, tá renovando de 2 em 2 anos, entendeu?